professora Sede, que deu o prazer da presença aqui na nossa palestra. Temos hoje até um pai de um aluno para assistir, de tão importante que é esse tema, né? Então, boa tarde a todos. Então, esse é mais um evento da exposição Árvore da Vida, tá? Acho que todo mundo aqui já conhece, né? A exposição que tem aqui no hall, e é um projeto de extensão. Então, a gente faz vários eventos, faz inaugurações, né? Para todo mundo conhecer a exposição, para incentivar, né, o conhecimento. E essa palestra de hoje é em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, que foi dia 5 de junho, e ao Dia dos Oceanos, que foi no dia 8 de junho. Tá? Eu queria dar um recado para os alunos que queiram certificado de participação. Por favor, envie e-mail para esse e-mail aqui, envie o nome completo, DRE, tá? E para a gente poder mandar o certificado, porque a gente estava fazendo no livro, mas estava ficando meio confuso, às vezes a gente não entendia a letra dos alunos, não conseguia colocar o nome todo. Então, é melhor que vocês enviem para o e-mail, tá? E também convido aqui a todos para se inscreverem no nosso Instagram, tá ali o endereço, tá? @arvoredavida.frj, Facebook, Expo Árvore da Vida, tá? Todo mundo participando lá, dando uma força nas nossas redes sociais. Então, o diretor quer dar uma palavra? Rapidamente, Marcos, agradecer a presença de vocês, agradecer o Arthur por estar falando aqui. É sempre uma enorme satisfação recebê-los aqui no Instituto. Então, o Arthur, ele vai apresentar hoje a palestra As Mudanças Climáticas e a Biodiversidade Brasileira. Ele é formado em licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre em Ecologia e Evolução pela UERJ, doutorando no programa de pós-graduação em Ecologia da UFRJ. Desde a graduação trabalha com mudanças climáticas e seus impactos sobre a biodiversidade. Atualmente também pesquisa como mudanças de uso e cobertura do solo podem afetar a provisão de serviços ecossistêmicos. Tá? Então, Arthur, muito obrigada, tá? E boa palestra. Apagar a luz, não, você é tudo Bom, boa tarde, gente. Eu vou apresentar então um pouquinho para vocês o efeito das ações antrópicas, né? Então, como toda influência antrópica provocou isso que a gente está vivenciando, de mudanças climáticas, né? Mas hoje isso é tão bem estabelecido, assim, essa relação de causalidade e também se falava muito sempre apesar de que nessa palestra eu vou falar muito do futuro, né? As mudanças climáticas realmente já estão provocando mudanças no presente, mudança significativa. Então vou começar mostrando alguns dados aqui. Esse daqui é um gráfico que está meio apagadinho, mas aqui são os anos, desde 1860 até 2020. A informação é do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é um organismo da ONU de reunir todas as informações dos cientistas da comunidade científica global sobre mudanças climáticas, né? Então eles trazem que cada uma das últimas 4 décadas elas têm sido sucessivamente mais quentes do que qualquer década que antecedeu desde 1850, né? Então desde o final do século XIX, cada década tem sido progressivamente mais quente, até que a gente no ano de 2020 chegou a ter uma marca da temperatura média global de 1,26 graus de aumento, e na última década, então fazendo uma média da última década, ela já foi 1,09 graus mais quente do que no final do século XIX, né? Então a gente vê esse aumento já progressivo. E também aqui mostrando um dado interessante, que a gente sempre fica com essa coisa da elevação do nível do mar, mas um pouco abstrato, né? Então aqui o IPCC também destaca que já teve um aumento de 20 centímetros no aumento do nível do mar, e mais do que só esse tamanho, né, 20 centímetros, o mais relevante é que é um aumento a velocidade, né? Assim como a temperatura, a gente viu a velocidade de aumento muito grande desde o final do século XIX, e também na elevação do nível do mar é o mesmo processo, né? Então esse aumento nunca antes visto, pelo menos nos últimos 3.000 anos, essa velocidade de aumento do nível do mar.
foi muito grande. Então, as mudanças climáticas, elas, na verdade, o que todos esses processos podem afetar a biodiversidade, né? Como eles afetam essas mudanças na temperatura, nos padrões de pluviosidade. Então, as mudanças climáticas, elas podem afetar em diversos aspectos. Eles podem afetar no hábitat, então na estrutura do hábitat, através desses processos de aumento de frequência de eventos extremos, de secas, de cheias, de aumento de temperatura. Então, tudo isso pode afetar a estrutura do hábitat e, então, afetar a biodiversidade. Também as mudanças climáticas podem afetar na diversidade biológica, então podem provocar a redistribuição das espécies, então pode provocar extinções também, então tudo isso modifica a diversidade biológica ao longo da paisagem. E as mudanças climáticas podem afetar a fenologia das espécies também. A fenologia é como se fosse o relógio biológico, então é quando o período em que determinados eventos biológicos acontecem na vida das espécies, então, por exemplo, eventos de reprodução, perda de penas, todos esses processos eles ocorrem muito influenciados pelos padrões climáticos de marca desses tempos. Então, com as mudanças climáticas, isso também pode ser um processo que pode ser afetado nas espécies. E a área de distribuição, os efeitos das mudanças climáticas na área de distribuição das espécies é um dos aspectos mais estudados no campo das mudanças climáticas, especialmente nos estudos que a gente vai falar muito de projeções para o futuro. Então, as espécies elas estão adaptadas a determinada região, com determinado clima, e com essa mudança do clima, as espécies elas tendem a se deslocar para ocorrer onde esse clima vai passar a ocorrer, né? Então, as espécies elas podem ter contração na área de distribuição, elas podem deixar de ocorrer em determinado lugar, podem tender a se deslocar. Isso a gente ouve muito de deslocamento das espécies em direção aos polos, né? Por causa do aumento da temperatura na região tropical. E um efeito também muito observado são nas montanhas, que as espécies elas estão adaptadas a determinado clima, e com o aumento da temperatura, né, que é o mais geral das mudanças climáticas, a gente vê que a temperatura tende a aumentar com a altitude, e as espécies vão se deslocar, passar a ocupar níveis mais elevados dessa altitude, né, para buscar esse seu clima ideal, e as espécies que estão no topo, que são mais adaptadas a esse clima frio, também podem não encontrar mais esse clima ideal por causa desse aumento da temperatura. Então também pode ser um processo de risco de extinção dessas espécies. Então, começando a falar um pouco dessas projeções, desses estudos de revisão das projeções futuras que nós temos de impacto das mudanças climáticas, esse daqui foi um trabalho que foi desenvolvido pela Stella Manes, que ela é egressa do programa de pós-graduação em Ecologia aqui do UFRJ, e da professora Mariana Vale, também aqui do Departamento de Ecologia. E nesse trabalho elas fizeram uma grande revisão de estudos de mudanças climáticas e projeções para o futuro. Então tem muitos trabalhos que analisam, por exemplo, qual é a distribuição de uma espécie hoje e como essa distribuição vai estar num futuro de mudanças climáticas, porque todos esses padrões climáticos determinam onde a espécie pode ocorrer, né? Então, com essas mudanças, elas podem deixar de ocorrer em determinadas regiões. Então, foi feito um grande levantamento desses estudos em escala global e focando nos principais, que são chamados rich spots, né? São essas regiões de grande riqueza, que juntando basicamente duas classificações, que são os hotspots de biodiversidade e a classificação que são os Global 200 Ecoregions. São essas regiões muito importantes para a biodiversidade, né? Então, todas essas regiões foram definidas através desses dois trabalhos aí, eles somando 273 desses rich spots, então foram analisados nesse contexto de observar essas projeções de mudanças climáticas. Então, o que elas encontraram em geral, aqui está meio apagadinho, mas aqui estão marcados aqueles rich spots, e a gente vê que a maior parte desses rich spots eles estão nessa escala mais de vermelho, que o vermelho seria mais impactado e o azul menos impactado no futuro. Então, o mais impactado seria que perdeu, por exemplo, distribuição, a espécie diminuiu em abundância. Então, todas essas projeções negativas levam a um rich spot estar em vermelho. Então, o que elas observaram é que, nesse contexto de mudanças climáticas, a maior parte dessas regiões de maior biodiversidade devem perder em algum aspecto da biodiversidade.
E aqui o que elas destacam, que é super interessante, que a gente tem esse padrão geral, juntando todas as espécies, mas quando a gente separa essas espécies, essas projeções, nos diferentes tipos de espécies, então, espécies endêmicas ali em cima, as espécies endêmicas no sentido de espécies com distribuição mais restrita, então normalmente são espécies que têm maiores especificidades ou hábitats, são mais associadas ao local onde estão, são menos generalistas. E as espécies nativas, que não são endêmicas, e as espécies introduzidas ou invasoras. Então, a gente vê que quando elas separaram esses dados nesses tipos de espécies, elas viram que os impactos para as espécies endêmicas foram 3 vezes maiores do que os impactos previstos para as espécies nativas não endêmicas, e os impactos para as endêmicas foram 10 vezes maiores do que os impactos previstos para as espécies invasoras introduzidas. Então, aqui não dá dando para ver exatamente, mas as espécies endêmicas, a gente vê que tem nesses rich spots estão bem mais vermelhas, então tem impactos negativos bem mais severos. As espécies endêmicas nativas não endêmicas têm um impacto negativo menor que o das endêmicas. E as espécies introduzidas, elas têm alguns rich spots que estão em azuis até, porque elas podem ser até beneficiadas pelas mudanças climáticas, porque as espécies introduzidas, invasoras, elas são normalmente mais generalistas, então elas têm maior capacidade adaptativa a diferentes locais, então elas podem permanecer em locais com uma amplitude maior climática e tal, e ocorrer nesses novos locais. Então, as espécies introduzidas, elas tendem a serem diferentes dessas mudanças climáticas, ou até se beneficiarem desse processo, ocupando novas regiões e ocupando, até substituindo espécies que estariam naquele local. Então, aqui, nesse gráfico daqui, a gente vê também agora separando em níveis de mudanças climáticas, né? Aqui seria um cenário de mudanças climáticas mais ameno, moderado, um cenário mais severo e um cenário muito severo de mudanças climáticas. E aqui no eixo Y a gente tem a porcentagem de espécies em risco de extinção. Então a gente vê que aqui em azul são as espécies endêmicas, essas 2 linhas. Aqui em verde seriam as nativas não endêmicas. E aqui em laranja são essas espécies introduzidas. Então a gente vê que os impactos, a proporção de espécies em risco de extinção das espécies endêmicas aumenta severamente com o aumento da gravidade, né, do cenário de mudanças climáticas, e das espécies nativas não endêmicas também, e as espécies invasoras se estabilizam e realmente as mudanças climáticas não provocam efeitos significativos nessas espécies. E a gente destaca aqui, já falando um pouquinho que a gente vai falar mais à frente, do Acordo de Paris, que o Acordo de Paris foi o principal acordo no sentido de mitigação das mudanças climáticas, né, desse processo, e o Acordo de Paris determinou que o objetivo em escala global seria a gente manter esse aumento da temperatura média global em menos de 2 graus, em menos de 1,5 grau, mas bem abaixo de 2 graus seria a meta. Então, o Acordo de Paris estaria nesse campo aqui, nesses 2 cenários, e a gente vê como a manutenção da temperatura global, pelo menos nesses 2 cenários, já reduz significativamente o número de espécies em risco de extinção, né? Então isso já destaca um pouco a importância desse cenário do Acordo de Paris nessas projeções na proteção da biodiversidade, né? E agora focando um pouco mais, a gente falou então em escala global, agora focando um pouco mais na região neotropical, então principalmente na região da América Central e da América do Sul. Então também esse outro trabalho também da Estela da Mariana focaram nessa revisão de impactos da literatura para essas 2 regiões, então focando aqui nos hotspots de biodiversidade, né, e também nessas regiões muito biodiversas. E essa região é muito importante por alguns aspectos. Primeiro que as espécies tropicais, apesar das mudanças, do aumento da temperatura ser mais significativo em escala global, nas regiões polares é um aumento maior. Quando a gente vê, sempre que a gente vê aqueles mapas de aumento da temperatura, as regiões polares estão sempre na escala de cores em roxo, de um aumento muito grande de temperatura. Mas apesar disso, as espécies tropicais elas são um pouco mais vulneráveis, porque elas já vivem num local mais quente, que são os trópicos, e com o aumento da temperatura elas já alcançariam um nível muito alto de temperatura, acima do limite termal superior dessas espécies, né? Então as espécies tropicais, como já vivem num local quente próximo ao limite superior
de temperatura que elas aguentam, elas estão muito vulneráveis. Então essa região tropical, aqui neotropical, né, ela é uma região muito suscetível a todo esse processo de mudanças climáticas. E essa região também é possivelmente a região mais biodiversa do mundo, né, que a gente tem as grandes florestas na região da América Central, a floresta amazônica, tem a Mata Atlântica, que é um hotspot de biodiversidade, o Cerrado, que também é um hotspot de biodiversidade. Então é realmente uma região que se destaca muito em âmbito global pela sua biodiversidade. Então essa região ela tem 7 hotspots de biodiversidade e 41 dessas ecorregiões, dessas 200 ecorregiões definidas no mundo, né? Então o que elas encontraram também, que vale destacar, é que os impactos também eles são negativos previstos para todos os hotspots da região central das Américas e na América do Sul. Então, principalmente aqui se destaca que os impactos mais negativos são para esse hotspot de biodiversidade que é da América Central e o Cerrado também. A gente vai falar um pouco mais do Brasil mais para frente e avaliar mais isso. Mas os impactos são muito severos e de todas essas projeções de mudanças climáticas que elas encontraram para essa região toda, neotropical, 85% dessas projeções elas descrevem impactos negativos, ou seja, as espécies devem perder área de distribuição, deve diminuir a riqueza em alguma localidade. Então, algum impacto negativo é previsto de todas as projeções para essa região, 85% então prevê impactos negativos das mudanças climáticas. E de todas essas projeções, 26% apontam para a extinção de espécies, então é um dado muito severo com esse processo de mudanças climáticas. Muitas espécies então estão severamente ameaçadas. E aqui, mostrando nesse gráfico, esse gráfico, nessa barra daqui seria um impacto zero, então seria um impacto neutro, né, que a espécie ela não sofre nenhum impacto positivo nem negativo. Então, tudo que está para esse lado são impactos negativos e tudo que está para esse lado são impactos positivos das mudanças climáticas. Então, nessa primeira parte aqui, a gente tem bem todos os dados, né? Então, todos os dados para a região neotropical. E aqui é separado entre 2 cenários, que é o cenário business as usual, que seria um cenário de como nós estamos atualmente, sem muitas medidas de mitigação. Então, é um cenário mais severo de mudanças climáticas. E o cenário aqui mais em roxinho, lilás, seria o cenário do Acordo de Paris. Então, a gente fazendo medidas de mitigação muito significativas, mudança na cadeia de produção, para a gente realmente conseguir manter esse aumento da temperatura abaixo de 2 graus. Então, a gente vê que o Acordo de Paris ele tem um potencial muito significativo de redução desses impactos. Então, o Acordo de Paris ele pode reduzir em até 80% esses impactos sobre a biodiversidade nessa região da América Central e da América do Sul. Então, é um dado muito significativo, mostrando esse grande potencial realmente do Acordo de Paris e dessa manutenção de estímulo de mudança de medidas mitigatórias para a gente conter esse aumento da temperatura média global. E aqui também destacando que aqui para a região central e da América do Sul, elas também encontraram que as espécies endêmicas são significativamente mais impactadas e elas foram as mais impactadas e o Acordo de Paris, curiosamente, para elas não exerceu tanto, não diminuiu muito o impacto, mas para as espécies nativas o Acordo de Paris realmente reduziu fortemente, elas estavam severamente impactadas e acabaram até ficando uma influência muito pequena, quase neutra das mudanças climáticas. Então é muito importante realmente esse foco do Acordo de Paris. E para as espécies invasoras, a gente também, como eu tinha visto naquele outro artigo, também elas podem ser até positivamente influenciadas nesse cenário de mudanças climáticas. Então aqui nesse gráfico a gente tem os 2 cenários, também o Business as Usual e o do Acordo de Paris. E aqui em verde são as espécies positivamente influenciadas pelas mudanças climáticas, em amarelo negativo, e em vermelho são as espécies em risco de extinção. Então a gente vê que realmente tem um salto significativo assim, do Acordo de Paris em reduzir de 40% as espécies em risco de extinção para 17%. Então é uma redução também muito grande, muito relevante para a conservação da biodiversidade. Então agora a gente pode falar um pouco do Brasil. A gente já focou isso em escala global, a gente já viu nessa escala da região neotropical, e a gente pode falar um pouco do Brasil, que o Brasil ele tem uma grande relevância nesse cenário da biodiversidade, por ter
dois hotspots de biodiversidade, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Também tem diversas dessas 200 ecorregiões de relevância no mundo, então, para a biodiversidade. Então, o Brasil tem um grande papel nisso, uma grande extensão, e precisa realmente ter medidas contra as mudanças climáticas para a gente proteger a nossa biodiversidade. Então, eu coloquei aqui esses mapas também são de dados que são disponíveis pelo IPCC, que são do Atlas Interativo do IPCC, que é um site super legal em que você tem todas essas informações no mundo de aumento da temperatura, aumento da pluviosidade em diferentes anos. E aqui são duas previsões para 2050, em que aqui é um efeito da pluviosidade, então essas regiões mais azuladas são onde vai ter um aumento da pluviosidade, o amarelo uma diminuição, e aqui o aumento da temperatura também. Então a gente vê que para a região aqui do Brasil, a gente é previsto uma redução de 8% na pluviosidade na região norte, então na região da Amazônia deve ter uma diminuição severa na pluviosidade, na região central também, aqui onde pega o Pantanal, e a gente tem uma previsão de um aumento na pluviosidade na região sul, e sudeste aqui do Brasil, principalmente na região sul, é previsto esse aumento na pluviosidade de até 3%, então também um aumento significativo na precipitação. E aqui no aumento da temperatura a gente vê que essa região central do país tem um aumento muito significativo. A gente vê nesse mapa realmente uma grande mancha vermelha na região central do Brasil e na região norte. Aqui o aumento da temperatura também é alto, mas é menos severo, né? Aqui na costa, na região sul, na costa da Mata Atlântica, né? Então, isso é muito significativo. E, além de tudo isso, a gente também tem um aumento na frequência de eventos extremos, né? Eventos de grandes secas, eventos de ciclones. Então, tudo isso também é previsto nesses estudos de mudanças climáticas, né, na região do Brasil. Então, apesar de tudo isso ser essas previsões serem para o futuro, na verdade esses dados já também a gente já observa isso na realidade, né? Então, no final do ano passado, não sei se vocês acompanharam, mas teve uma seca severa na região norte, né? Então, esse aqui, o Rio Amazonas, num estado completamente anormal, né? Uma seca muito extrema. Eu coloquei até algumas notícias aqui do G1, da quantidade de pessoas afetadas pela essa seca, e isso foi realmente ano passado, algo tão próximo da gente, né, que a gente já está vivenciando. E isso também previsto, né, como a gente já visto, a diminuição da pluviosidade nessa região norte. E aqui sobre as ondas de calor também, que são previstas esse aumento na frequência de eventos extremos, né, de ondas de calor. Então, diversas notícias no Rio de Janeiro, na Paraíba, em São Paulo, com a morte de pessoas por causa das ondas de calor. Então, que a gente vem observando também, todas essas notícias bem recentes, desse ano até, que eu coloquei. E as alterações na pluviosidade, né, eu tinha feito essa parte da palestra até uns 2 meses atrás, e eu tinha colocado alguns dados assim, até desse ano de recorde histórico de chuva aqui na cidade do Rio. Aí eu coloquei alguns dados de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que ano passado, no final do ano passado, já tinha sido quebrados recordes de eventos de pluviosidade no Rio Grande do Sul. E isso foi antes do que a gente sabe que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. Então, realmente, agora, mais do que nunca, ficou claro esse aumento na frequência de eventos extremos. Tudo isso que ocorreu no Rio Grande do Sul, né, que também tem vários efeitos, o efeito do El Niño no Oceano Pacífico, mas tudo isso também a importância da gente se preparar e saber, porque essas previsões já existem. Então, o que a gente vai fazer a partir dessas previsões, da necessidade de medidas de adaptação, né, para a gente conseguir receber essas previsões que já são aí, a gente já sabe o que deve acontecer. Então, falando agora na biodiversidade do Brasil, né, a gente sabe que o Brasil é mega diverso, né, tem a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa, né, como os principais biomas da região brasileira. Então, a gente fez um estudo sobre essas projeções de mudanças climáticas nos biomas brasileiros. Então, aqui a gente focou nesse contexto do Brasil, né? O Brasil também é super estudado nesse contexto de mudanças climáticas, é realmente uma referência na quantidade de estudos
principalmente para a Mata Atlântica, para a Amazônia, tem uma grande diversidade de estudos sobre isso, de previsões para o futuro da biodiversidade. Então a gente fez essa revisão da literatura, também comparando cenários do Acordo de Paris e do cenário mais severo de mudanças climáticas, né, o Business as Usual, e avaliou esse impacto futuro nos biomas brasileiros. Então a gente vê que, primeiro, o pontinho vermelho seria o cenário mais severo, e o azul é esse cenário do Acordo de Paris, também aqui marcando zero e impactos negativos para a esquerda e impactos positivos para a direita. Então, a gente vê que o cenário Business as Usual ele é realmente mais negativo, então o Acordo de Paris ele pode reduzir no Brasil em até 20% os impactos previstos sobre a biodiversidade brasileira, então sobre essa perda de espécies, sobre essa contração na área de distribuição. E a Amazônia e a Mata Atlântica foram realmente os biomas que têm maior quantidade de dados, então que a gente consegue entender melhor o panorama, que você tem maior quantidade de táxons estudados, maior quantidade, volume de espécies estudadas, então é onde a gente percebe mais esses efeitos. Então, a gente viu que essas florestas tropicais, elas brasileiras estão fortemente impactadas pelas mudanças climáticas, e isso a gente tem os dois lados, né? Que na Amazônia ela é vulnerável por alguns motivos, que apesar de ter cerca de 80% ainda de vegetação nativa, né, de cobertura, ela tem um perigo climático mais alto do que a Mata Atlântica. Então, o que a gente viu que na Amazônia é previsto maior diminuição da pluviosidade e o maior aumento de temperatura na região do Brasil, né? Então é onde essas projeções de mudanças climáticas são mais severas. Esse perigo climático é maior na Mata Atlântica. Então, apesar de ter uma grande extensão de vegetação ainda, você tem esse impacto severo do perigo climático. E além disso, tem toda a pressão antrópica sobre a Amazônia, né? Então, com o aumento o avanço do desmatamento, isso também pode desencadear uma mudança do clima também, porque quanto mais você desmata, você diminui o processo de evapotranspiração, então também diminui a umidade. Então, com o desmatamento, você pode diminuir ainda mais a pluviosidade, então afetar ainda mais a seca e realmente fazer um processo de mudança completa da paisagem, afetando fortemente a biodiversidade. E na Mata Atlântica, a gente tem, apesar do perigo climático não ser tão elevado, mas tem um aumento na temperatura e mudança na pluviosidade, né? Então isso afeta a Mata Atlântica, só que a Mata Atlântica também tem outros problemas de elevada fragmentação, então diminui esse deslocamento das espécies, porque os fragmentos florestais são muito pequenos e muito distantes uns dos outros, então isso é um problema muito grave na Mata Atlântica, que é diferente do cenário da Amazônia, né? E a gente destacou aqui também que o Pantanal ele deve ser o bioma mais impactado pelas mudanças climáticas, mas esse dado é um pouco mais frágil do que os dados que a gente tem para a Amazônia e para a Mata Atlântica, porque a gente encontrou pouquíssimos estudos sobre mudanças climáticas e biodiversidade para o futuro no Pantanal. Realmente isso foi um grande gap na literatura, a ausência de estudos focados assim no Pantanal, que é uma região que é fortemente afetada pela mudança na pluviosidade, aumento na temperatura. A gente vê também as pressões de aumento de queimadas. Esse ano está sendo também um aumento recorde de queimadas no Pantanal. Então, essa ausência de estudos é preocupante, mas a gente já, nos poucos estudos que tinha, a gente já viu um impacto super severo de mudanças climáticas no Pantanal. Nesse caso, fica até curioso, porque o Acordo de Paris parece bem pior aqui, mas é realmente por causa dessa quantidade de dados, né? Que tinha um estudo que era, nesse cenário do Acordo de Paris, que era muito severo para alguns peixes de água doce no Pantanal, e aí isso dá uma mudança nessa comparação, dificulta essa comparação, né, dos dois cenários por causa da quantidade de dados, mas já é um destaque assim, importante a gente ver esse impacto super negativo para o Pantanal. E o Pampa também teve poucos estudos, para a Caatinga também. O Cerrado teve um pouco mais de estudos, mas também foram poucos estudos para o cenário mais severo. Mas principalmente Caatinga, Pantanal e Pampa realmente são gaps na literatura mais severos. As florestas tropicais estão muito mais bem representadas nesse sentido. E aí é o que eu coloquei também, um pouco associando, aqui são o tamanho do impacto nos dois cenários, cenário mais severo
e o cenário do Acordo de Paris, e comparando um pouco com essas previsões que a gente já colocou, né, do aumento severo, então, do perigo climático na Amazônia, que a Amazônia é muito impactada, Pantanal também com esse grande aumento previsto. E só destacar aqui que o Pampa, por não ter tanto... O que a gente encontrou foi que o impacto foi bem menos severo para o Pampa, principalmente no Acordo de Paris, que até realmente tornou neutro esses impactos. Então, nessa região, o impacto foi menos significativo. E aqui trazendo sobre as espécies, né, também a proporção de espécies positivamente impactadas, negativamente impactadas e em risco de extinção. Então, no Brasil, o Acordo de Paris, ele realmente, nas projeções, né, pode reduzir em até 78% a quantidade de espécies em risco de extinção. Então, uma diminuição super significativa. Essa barrinha daqui, essa última aqui, é para o Brasil inteiro. Essas outras são para cada um dos biomas. Aí está meio fraquinho aqui, difícil de ver. Mas essa última é para o Brasil, então a gente vê que tem uma redução dessa proporção realmente das espécies em risco de extinção, destacando novamente a importância do Acordo de Paris, que a gente destaca aqui, que realmente pelos dados todos que a gente viu um grande potencial de redução desses impactos quando a gente limita o aumento da temperatura média global, né? Então a gente viu que o Acordo de Paris ele pode reduzir em até 78% o número de espécies em risco de extinção no Brasil e reduzir os impactos em 20% no Brasil, 80% na região neotropical e em escala global o que a gente viu foi que o Acordo de Paris ele pode reduzir em até 30% os impactos das mudanças climáticas, né? Então realmente a importância de medidas mitigatórias na proteção das mudanças climáticas, né? Então agora o último ponto que eu queria trazer é das unidades de conservação, porque as unidades de conservação têm um papel fundamental na conservação da biodiversidade, né? A principal estratégia global na proteção da biodiversidade é o estabelecimento de unidades de conservação, né? Você determinar uma área a ser protegida. Mas nesse cenário de mudanças climáticas, que a gente pensa muito na redistribuição das espécies se deslocando, buscando um novo clima, o estabelecimento de uma unidade de conservação estática pode não ser, muito se discute se ela vai ser eficiente na proteção dessa biodiversidade, né? Pode estar se redistribuindo, reorganizando nesse processo de mudanças climáticas. Então, na verdade, muito se discute disso, de como as unidades de conservação podem ter esse papel importante de proteção da biodiversidade, mesmo nesse cenário de mudança completa, né? Então, vários artigos desses de projeção para o futuro destacam que as unidades de conservação devem ter uma perda na sua efetividade, né? Então, esse artigo aqui, que trabalhou com várias espécies de árvores na Amazônia, projeta que as unidades de conservação elas podem perder até 36% da sua riqueza de árvores e que as espécies de árvores elas podem ter uma redução na sua área de até 28% dentro de unidades de conservação. Então, realmente, uma previsão para o futuro de perda na proteção, né? Esse artigo também traz isso para as aves da Amazônia, então que 34% das espécies de aves devem perder toda a área climaticamente adequada dentro de unidades de conservação, então elas devem se deslocar, ocorrer em outros lugares que não vão estar protegidos. E esse trabalho daqui também faz uma projeção para o cerrado, para as plantas do cerrado, mostrando que a área de distribuição das plantas dentro de unidades de conservação pode reduzir em até 36%. Então, mais uma vez, uma perda dessa efetividade da proteção nessas espécies. E aí eu estou trazendo esse artigo daqui, que a gente também produziu, avaliando esses impactos nas unidades de conservação. Então, esse daqui foi um dos resultados que a gente encontrou, né? Isso daqui quanto mais para a esquerda, novamente, mais severos os impactos negativos, quanto mais para a direita são os impactos positivos. E isso é um histograma, né? Então é a quantidade de projeções de risco que a gente encontrou. Então, para a Amazônia, a gente vê como a maior parte das projeções são de impactos negativos, para o Cerrado também. Para o Pampa, a gente encontrou também aquele padrão de alguns impactos positivos, menos estudos, mas alguns impactos levemente positivos. Para a Mata Atlântica, uma grande quantidade de impactos negativos. Para a Caatinga também. E, novamente, para o Pantanal, que a gente não encontrou nenhum trabalho sobre projeção de mudanças climáticas focado nas unidades de conservação. Então, novamente destacando essa grande importância de ter estudos nesse bioma, né, que é um bioma tão impactado, mas que a gente pouco conhece nesse contexto. E aqui eu destaquei também os impactos dentro dos tipos de áreas protegidas, né, que são todas as unidades de conservação,
as unidades só de proteção integral, de uso sustentável, e as terras indígenas, que a gente sabe que no Brasil tem uma grandíssima importância na proteção da biodiversidade, são áreas muito extensas e que conservam muito a biodiversidade, têm altíssima riqueza. Então, apesar de não serem unidades de conservação, né, pela legislação brasileira, são áreas de proteção ambiental, são áreas protegidas, né, que têm grande relevância. E o que a gente destaca aqui é que, na verdade, as terras indígenas que a gente encontrou foram as que tiveram os maiores impactos nas espécies, na biodiversidade, né, nesse cenário de mudanças climáticas, mas isso está muito associado com um viés de maior parte, a maioria esmagadora das unidades de conservação das terras indígenas estarem na Amazônia, que é justamente essa região que vai sofrer o maior perigo climático e que a gente viu que deve ter os maiores impactos. Porque é claro que a percepção das mudanças climáticas não é indiferente a qual é o tipo de unidade de conservação, né? Mas então esse viés, na verdade, que pode um pouco explicar as terras indígenas serem muito impactadas, né? Elas estão na região de maior perigo climático que a gente vem observando. E, além disso, dessas previsões de mudanças climáticas, porque muitos desses estudos, na verdade, eles são, de certa forma, otimistas, porque eles projetam uma mudança na distribuição da espécie considerando que a área é climática, né? Mas ele não considera exatamente se a espécie vai conseguir ocupar essa nova área, porque o clima pode se deslocar. Agora, o clima ideal dessa espécie ocorre aqui. Mas se a espécie ela não tem um caminho a percorrer, se ela não tem uma floresta até ela chegar lá, ela pode não conseguir chegar, então pode ser mais severo ainda. Então a gente tem todo o problema da fragmentação, isso se destaca muito na Mata Atlântica, da falta de conectividade, dos fragmentos serem muito pequenos. Então se destaca a importância de aumentar a conectividade nesses cenários, né? Entre as unidades de conservação, aumentar essa conectividade para permitir que a espécie se desloque de uma unidade de conservação para outra. Isso é fundamental realmente na proteção da biodiversidade. Então eu separei aqui só alguns pontos, né, que a gente viu, então, para resumir, que as espécies endêmicas elas são as mais vulneráveis às mudanças climáticas, né? Então, nesse sentido, de novo, as espécies endêmicas como espécies com distribuição restrita, espécies que não são generalistas, então são mais específicas a determinado local, então elas são mais impactadas por esse processo. E que a substituição dessas espécies endêmicas, né, como elas são mais restritas, mais sujeitas a esses impactos, elas podem ser substituídas por espécies mais generalistas, com uma distribuição mais ampla, que tem maior tolerância, então essas espécies mais generalistas podem tomar esse local das espécies endêmicas, né? Então isso leva a um processo de homogeneização e de simplificação dos ecossistemas, né? Em que você vai ter algumas espécies dominantes e essas espécies mais específicas a determinada localidade podem ser perdidas por esse processo. E também destacar o ponto da rede de unidades de conservação, da importância da expansão dessa rede de unidades de conservação e especificamente levando em consideração as mudanças climáticas. Então devem ser criadas novas unidades de conservação, na verdade, para a gente conseguir abarcar essas espécies e proteger no futuro de mudanças climáticas. Então, e o estabelecimento de unidades de conservação é fundamental que ele não seja meramente político, né? Meramente de observar determinada região e aqui dá para estabelecer uma unidade de conservação. É muito importante que seja levado em consideração esse processo de mudanças climáticas, estudos de conectividade, que às vezes determinada região vale mais a pena você proteger para aumentar a conectividade. Então todos esses processos devem ser levados em conta e isso é chamado de planejamento sistemático para a conservação, né? E também introduzir as mudanças climáticas nesse planejamento sistemático para a conservação também é fundamental para a gente combater todo esse processo. Então, para finalizar, só o caminho necessário, né, para a gente conter toda essa crise completa da biodiversidade, crise climática. A gente viu a importância da mitigação, né, de limitar o aumento da temperatura global, então das medidas todas que a gente pode fazer para evitar a emissão de gases de efeito estufa, para limitar esse aumento. Então, o Brasil, cada país dentro do Acordo de Paris, né, define algumas metas, e são os NDCs, são as contribuições nacionalmente determinadas. Então, cada país tem a sua NDC, isso está disponível na internet, é fácil de você encontrar a NDC de cada país.
E a do Brasil foi atualizada recentemente, né, com o governo Lula. Agora foi criada uma nova MDC, e a nova MDC brasileira é que a meta do corte de 48% nas emissões até 2025 e de 53% até 2030 em relação às emissões de 2005. Então é uma meta mais ousada do que a meta da NDC anterior. E também o fim do desmatamento completo até 2030 é uma meta fundamental, realmente para impedir também aquele processo de savanização, né, da Amazônia, de diminuição completa da pluviosidade da região. Então, fundamental isso em todos os biomas, né? E também outro caminho que é fundamental, que é o caminho de adaptação. A adaptação seria a gente conseguir, na verdade, receber esses impactos, mas sobreviver, manter a nossa estrutura social e a condição de vida das pessoas estável, mesmo diante dessas mudanças, né? Então, eu destaquei aqui como importante medida de adaptação a expansão das unidades de conservação, a restauração de áreas degradadas, que também podem favorecer essa conectividade e mais espaços para as espécies ocorrerem. E a meta nacionalmente determinada pelo Brasil é a restauração de 12 milhões de hectares de áreas degradadas até 2030, né? Então também uma meta fundamental para a gente conseguir reduzir todos esses impactos sobre a nossa biodiversidade. E é isso, gente. Muito obrigado. Importantíssima essa fala, foi muito preocupante, né? Mas pelo menos a gente tem um pouco de esperança, né, de que as coisas possam ser menos piores. Alguém tem alguma pergunta? Eu fiquei em dúvida da diferença entre Rich Spot, eu acho o nome, e os Hotspots. Então, é porque tem dois trabalhos assim, principais que definiram essas classificações de áreas importantes para a biodiversidade, né? Tem um trabalho que é o do Myers, de 2000, que definiu esses hotspots de biodiversidade globais. Que aí no Brasil a gente tem o Cerrado e a Mata Atlântica. É até curioso isso, que a gente sempre pensa, por hotspot de biodiversidade, não inclui a Amazônia, como assim? Mas é porque nessa classificação ele colocou que uma característica importante desse hotspot de biodiversidade é a pressão antrópica. Então, nessa classificação, a Mata Atlântica tem uma grande quantidade de espécies endêmicas, uma riquíssima biodiversidade e tem uma grande pressão antrópica, né? Atualmente só tem cerca de 28% ainda de vegetação nativa no bioma, né? E o Cerrado também tem uma grande pressão antrópica, grande quantidade de espécies endêmicas. E você tem essa outra classificação que são das Global 200 Ecoregions. Então, que não são 200, são um pouquinho mais, né? São mais 231 áreas, essas ecorregiões importantes, né? Que aí tem uma outra classificação de importância, eles definem uma outra... são alguns outros requisitos para definir como essa ecorregião, né? E aí esse Rich Spot seria só uma classificação que junta todas essas duas classificações, do hotspot de biodiversidade e essas ecorregiões globais. Aí tudo isso que foi analisado naqueles estudos. Então, na verdade, é um grande geral dessas áreas que já foram definidas como importantes para a biodiversidade. No começo você tinha falado que as projeções de Paris, elas meio que pioravam para as espécies endêmicas em comparação se a gente continuasse como nós estamos agora. Realmente, por que isso acontece? Porque o ambiente que elas habitam já estão totalmente degradado, que não há um ponto de volta? Ou seria como o estudo dos pampas, que não tem tanta coisa sobre, tantos estudos sobre as espécies endêmicas? Isso foi observado lá naquele trabalho da América do Sul e Central, né? Que realmente a diferença era muito pequena. Isso pode ocorrer nas previsões, né? De que a mudança
diminuição, né? O aumento era muito pequenininho, realmente. Era, na verdade, uma diferença que não era tão significativa, eu acho, entre os dois cenários. Mas isso pode ocorrer da diminuição da mitigação, né, não ser o suficiente para diminuir os impactos sobre essas espécies, né? Porque essas projeções são feitas assim, principalmente a maioria desses estudos é com modelagem de distribuição, né? Então a modelagem de distribuição ela é feita a partir você tem um ponto de ocorrência dessa espécie e aí a partir disso você meio que entende qual é a amplitude climática em que essa espécie ocorre. E aí quando você define qual é a área que essa espécie conseguiria sobreviver, né, que tem essa amplitude. E aí você faz a projeção para o futuro com a mudança nos padrões climáticos, onde seria essa nova região que a espécie poderia ocorrer, né? Então, às vezes a contenção da mitigação pode não ser o suficiente para essas espécies, né? Então, e aí não ser uma redução muito significativa. E aí isso que ocorreu, que a gente observou a partir desses dados, né? Mas tem outros problemas também, a gente pode juntar em tudo isso, né? Que nesse caso as medidas mitigatórias não se destacam assim, salvando essas espécies, e aí a necessidade também de outras medidas, né? Seja a proteção do habitat dessas espécies que são mais restritas, né? Também o aumento da conectividade para essas espécies conseguirem se deslocar. Então, nesse cenário que a gente viu que só as medidas mitigatórias não foram suficientes para a proteção, a gente tem que investir nessas outras estratégias para proteger essas espécies, né? Essa questão de faltar estudos para o Pantanal tem a ver com a complexidade do bioma em si, porque ele tem várias mudanças em determinado período de tempo, ou mudanças na região devido ao desmatamento. O que torna essa escassa a quantidade de estudos referente ao Pantanal? Não sei, as pessoas não fizeram. Mas assim, é porque na verdade a gente tem a Mata Atlântica, por exemplo, a Amazônia principalmente, é um bioma que chama muita atenção de escala global, né? Então é um local que tem muitos estudos, você tem grandes centros de estudo, então é muito focado para estudos, né? E a gente tem a Mata Atlântica também tem uma grande quantidade de estudos, porque você tem maior parte da população brasileira vivendo aqui. Então você tem também grandes centros de universidades que isso favorece a quantidade de estudos, por exemplo, na Mata Atlântica e na Amazônia, né? Tanto que os outros biomas têm menos estudos, também tem menos atrativos de certa forma, né? Então o Pampa tem menos estudos, porque para a população como um todo é bem mais impactante a Amazônia do que o Pampa. E para o Pantanal realmente é curioso isso, porque tem toda assim, a importância, toda a vulnerabilidade do bioma, porque ele é tão dependente dos ciclos de cheio e vazante, né? Então realmente faltam estudos ali, e estudos mais localizados, mais específicos, né? Isso tem a ver também com a pouca quantidade o Pantanal não é um bioma que tem muitas espécies endêmicas. Então, talvez isso esteja relacionado quando você vai fazer um estudo com uma espécie específica. Vão ser poucas espécies que vão estar só no Pantanal para você fazer um estudo focado ali. Mas realmente é um gap na literatura, né? Na necessidade mesmo de mais estudos ali. Das espécies e também a distribuição da biodiversidade com base em modelagem, nessa modelagem, nesses modelos, entraram os fatores usuais, né, a temperatura, chuva, mas entraram também os fatores que mostram a interferência do homem, como poluentes, índice de desmatamento. Então, esse modelo esses modelos geralmente consideram o quê? Em geral, esses modelos, na verdade, a maior parte desses trabalhos de modelagem, assim, eles têm só os aspectos climáticos, né? Tem alguns trabalhos que eles fazem um corte a posteriori da área, por exemplo, onde tem floresta. Então, na verdade, faz a modelagem para o presente e para o futuro, mas aí corta essa modelagem climática só para onde tem floresta,
que seria, dependendo da espécie, né, onde a espécie de fato ocorre, né? Então seria um pouco mais preciso. Mas a maior parte dos estudos eles focam só na questão climática, né? Então até por isso que eu tinha falado que, de certa forma, algumas projeções são um pouco otimistas, né? Porque consideram que a espécie ocorre em toda a área climaticamente adequada. É claro que tem uma limitação, né, no processo da modelagem, que você coloca os pontos, né, ele meio que faz em torno desses pontos, né, a distribuição. Mas quando você joga isso para o futuro, e essa área climática pode estar em outro lugar, você é um pouco otimista a considerar que a espécie vai conseguir ir toda e ocupar aquele espaço, né? Talvez num primeiro momento isso não seja viável justamente por esse processo todo de falta de conectividade. Então, muitas vezes pode ser um deslocamento da área climática e passar a ocorrer numa área que tem no meio de uma cidade, então a espécie não consegue se deslocar e passar por isso, né? Então, a necessidade realmente, nesse cenário de redistribuição das espécies, da importância da conectividade, da restauração, e a restauração também planejando esse aumento da conectividade da paisagem e a criação também de unidades de conservação, pensando em tudo isso, focando nessa redistribuição, né? Porque senão essas espécies realmente vão só perder a área de distribuição e não conseguir ocorrer nessas novas regiões. Tá, e uma outra pergunta. Quando você mostrou as tendências de variação da biodiversidade em função do Acordo de Paris ou não, né? Essa biodiversidade engloba que grupos? Isso dependia Vai do... variar de estudo para estudo. Era o que tinha. A gente juntou... Não, em geral a gente tentou pegar tudo nesses estudos, né? Mas tinham algumas regiões que tinham uma limitação maior, né? Então eu não botei aqui, mas a gente tinha os dados assim de vieses para os táxons, né, que a gente observou. Então tinha era sempre um foco, um viés maior para vertebrados, né? Então para aves tem muitos estudos, para anfíbios até tem uma certa quantidade. E plantas? Plantas tinha bastante. Não sei as algas, mas assim, para árvores, esse estudo, o estudo que eu coloquei ali da Amazônia, de árvores da Amazônia, foi um estudo, assim, um esforço imenso, foi assim, uma quantidade imensa de espécies de árvores que eles trabalhavam, então realmente as plantas estavam bem representadas. Tem outros grupos que estão piores. Mas o que a gente encontrou foi também um gap assim, no Brasil, né? Foi para... que tem um viés gigantesco, obviamente, para o ambiente terrestre, né? Para o ambiente marinho. Pouquíssimos estudos, a gente nem incluiu, porque a gente chegou a achar uns 3 estudos para o ambiente marinho, assim, também de projeções. E aí a gente não colocou porque eram só 3, aí a gente, para o ambiente marinho inteiro, definir alguma tendência a partir de 3 estudos, aí a gente resolveu excluir, mas eu acho que tinha um estudo para algas, aí era um outro estudo para uma estrela do mar aleatória, então assim, ficou meio... Aí a gente decidiu tirar, mas realmente também o ambiente marinho foi um gap também na literatura que a gente encontrou no Brasil. Deixa eu dizer, assim, especificamente para sargaço, a gente tem essa modelagem e confirma uma tendência para o ambiente terrestre que você mostrou, né? Ou seja, as espécies que são introduzidas, reconhecidamente invasoras até, elas vão ser beneficiadas com as mudanças em diferentes IPCCs, elas estão sendo beneficiadas. É interessante. Sim. Bateu com a tendência terrestre. Tá bom, obrigada. Aqui eu falo sobre a unidade de conservação dinâmica, e já existem algumas que são implementadas, né, em ambientes marinhos. Mas tanto em ambientes marinhos, costeiros ou terrestres do Brasil, você acha que tem alguma opinião, ideia, ou você sabe alguma das problemáticas de por que é tão difícil de implementar elas, não só no Brasil, mas no mundo? Se é por falta de dados ou pode ser uma falta de integração academia e sociedade? Da implementação dessas unidades de conservação dinâmica. Eu realmente não sei muito sobre essas. Eu sei que tinha uns... mais no ambiente marinho, né, como você falou, que acho que existe uma facilidade maior para você pensar nisso, dessas unidades de conservação mais... que não são estáticas, né? Mas eu realmente não sei muito sobre isso, mas realmente eu tenho pouquíssimas, né, no mundo, nem sei
No Brasil não conheço nenhum, mas é bem mais difícil, né, você pensar nisso, né, no ambiente terrestre. A gente já tem uma dificuldade de controle das unidades de conservação do jeito que elas são hoje. Imagina se as unidades de conservação estivessem se mexendo por aí, né? Então seria um agravante maior. Então acho que tem essa dificuldade principalmente política, né, de você pensar. E tem muitas áreas também, por exemplo, na Mata Atlântica, que as unidades de conservação, por exemplo, é o fragmento que tem. O que tem ali de fragmento virou uma unidade de conservação. Então, você pensar numa unidade que não seja estática, nesse cenário que tem um fragmento florestal no meio de uma área urbana, também isso é um pouco inviável. Então, acho que tem toda essa dificuldade. Assim, acho que seria mais importante estimular essa conectividade e restauração de áreas degradadas do que conseguir arranjar uma estratégia assim, para isso, talvez. Eu fiquei curioso para saber quais são os impactos positivos nos pampas. Eu cheguei um pouco atrasado na sua palestra, estava numa outra reunião, mas isso ali é referente à distribuição das espécies mesmo? Isso, eu acho que aquele dos estudos do Pampa ali foram alguns trabalhos, eu acho que se eu não me engano, eram palmeiras, uma coisa assim. E aí tinha algumas espécies que realmente estavam... era projetado um aumento assim, na distribuição nesse cenário de mudanças climáticas, então estava aumentando só a extensão, e é por isso que é o efeito positivo. Então, para algumas espécies tinha esse aumento da distribuição nesse cenário de mudanças climáticas. Eu acho curioso porque o que está acontecendo agora é que, na verdade, a floresta está avançando, né, sobre esses campos nativos. Se você deixa lá, a floresta... Então, eu achei curioso, assim, né, ter encontrado esses efeitos positivos nas espécies, sendo que... É verdade. Tem que curioso olhar também quais são essas espécies, né, que vão ser beneficiadas, para ver se tem alguma relação nesse sentido, né? Porque ali é um sistema de expansão de campos e de florestas ali que foi ocorrendo ao longo de milhares de anos e agora está na expansão da floresta sobre o campo, né? Então achei bem curioso assim, esse resultado positivo do campo. É verdade. É uma dinâmica diferente realmente ali nessa região, né, com o avanço da floresta e tal. Mas é curioso. Mais alguém? Bom, Arthur, muito obrigada mesmo. Foi muito bom. Bom, antes de agradecer, eu queria também dar uma lembrança pro Arthur e agradecimento à palestra, tá? E agradecer a presença de todas e todos, principalmente dos alunos. Gostei de ver o Salão Azul cheio de alunos. E, por favor, divulguem, né, as nossas palestras e não esqueçam de mandar um e-mail para o nosso... mandar o URL, o nome completo lá para exposicaoib@gmail.com. Tá? Gente, muito obrigada. Tá? E voltem sempre. Me prevenido, eu sempre carrego minha garrafinha.